Boa noite, irmãos. Sejam todos bem-vindos à presença de Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós nessa noite. Amém? Amém. Vamos fazer uma oração antes de nós irmos para a palavra de Deus. Senhor Deus, agora, Senhor, pedimos a Tua unção, pedimos a Tua companhia para essa noite, para que possamos entender a Tua palavra e podermos, Senhor, aplicá-la para a nossa vida. Amém. Abençoa a vida de cada um aqui, abençoa a missão Caleb, cada pessoa que vai participar. Convence, Senhor, vá na frente, porque essa obra não é nossa, essa obra é Tua. Verdade. Vá na frente, convertendo os corações e use-nos para Ti, porque somos Teus. Amém. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, estamos começando um ano novo e muitas vezes, quando a gente começa um ano novo, a gente escuta aquela frase: ano novo, vida nova. Acontece que muitas pessoas ainda, elas têm muitos planos, muitas idealizações para o ano que está começando, mas já outras já não se iludem tanto. Elas sabem que o ano que vai começar tem as mesmas rotinas, tem as mesmas dificuldades. Então, a reação das pessoas à chegada de um novo ano é sempre diferente, é sempre diversa. Uns recebem com alegria e outros recebem assim com muita indiferença. Agora, como nós podemos olhar o novo ano que está começando de acordo com a perspectiva da Bíblia? Quais são as atitudes que a gente deve tomar nesse novo ano que a gente pode aprender na palavra de Deus? E por que não ver essas atitudes, essas lições, num livro da Bíblia muito especial? Como nós estamos no começo do ano, vamos ver aqui no primeiro livro da Bíblia, o livro dos começos, o livro onde começou tudo. Então hoje nós vamos ver, vamos estudar sobre o livro dos começos. Vamos ver 12 conselhos da Bíblia para o ano novo, tudo no livro de Gênesis. Como Deus pode nos orientar para esse ano que está começando através do livro de Gênesis. Então, para começar, vamos lá para o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Qual é o primeiro conselho de Deus para esse novo ano? Gênesis 1, versículo 1. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, olha, o primeiro livro da Bíblia já está dizendo, ó, quando tudo começou, o que aconteceu foi que Deus criou os céus e a terra. Então, a primeira coisa é a criação de Deus. Agora, aqui tem uma coisa muito interessante nesse verso. Aqui esse verbo que aparece nesse verso, criar, lá no hebraico é bará. E toda vez que aparece esse verbo na Bíblia, é falando da criação de Deus. Quando é a criação de um ser humano, aparece outro verbo, aparece outra palavra. Mas toda vez que vai dizer que Deus vai criar alguma coisa, usa esse verbo bará. Agora, olha que curioso. Vamos ver outra passagem da Bíblia que aparece esse mesmo verbo. Vamos lá para o Salmo 51, verso 10. Salmo 51, verso 10. O mesmo verbo que aparece lá em Gênesis 1, versículo 1, aparece novamente nesse outro verso. E esse capítulo 51 é o capítulo em que Davi ele está confessando o seu pecado e se arrependendo dele. E olha o que Davi diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Amém. Então, gente, quando aparece esse verbo na Bíblia, esse verbo criar, que no hebraico é bará, é falando da criação de Deus. E por que esse verbo é diferente dos outros? Porque aqui é uma coisa que só Deus pode fazer. É mostrando que Deus, somente Deus, pode criar as coisas do nada. Então, o mesmo verbo que aparece lá na criação, quando Deus criou o mundo, ele aparece aqui em Salmos. Então, a primeira atitude que a gente deve ter em relação ao ano novo é pedir a Deus um novo coração. Amém. Somente Deus pode transformar a sua vida. Somente Deus pode criar um coração puro em você.
Porque se for depender de cada um de nós não podemos ficar puros. Nós já nascemos pecadores, a nossa tendência é só piorar ao longo da vida. Então só Deus pode fazer essa transformação, e não nós. Então a primeira lição que nós aprendemos no livro de Gênesis é pedir que Deus crie em nós um novo coração. Agora, qual é a segunda lição que nós aprendemos no livro de Gênesis? Vamos aí no capítulo 1, vamos ler Gênesis 1, verso 11 e 12. Pode passar. Qual é a segunda lição que nós aprendemos no livro de Gênesis? Gênesis 1, verso 11 e 12. E Deus disse: que a terra produza relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja no fruto sobre a terra. E assim aconteceu. E a terra produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Essa parte da criação aqui, que nós estamos lendo, é o momento em que Deus começa a criar os seres vivos. Ou seja, Deus gosta da vida, Deus gosta da diversidade da vida. Acontece que a palavra vida é uma palavra um pouco difícil de ser definida. Os termos assim que a gente mais gosta de usar na nossa vida são os mais difíceis de a gente definir, de dizer o que é. E a palavra vida é uma delas. Inclusive, tinha um programa de televisão antigo que o entrevistador, que era uma pessoa assim muito estudada, uma pessoa assim muito sábia, ela chamava diversos tipos de pessoas, chamava professores, humoristas, atores, jogadores, pessoas diversas para o seu programa. Aí depois da entrevista ele fazia uma pergunta no final que era para chamar a atenção, uma pergunta assim para refletir. Ele perguntava: o que é a vida? E aí a pessoa ficava assim pensando, e no começo todo mundo dava uma resposta assim bem filosófica, uma resposta assim bem elaborada, pensando que estava arrasando, dando aquela resposta. Aí no final o entrevistador perguntava de novo: o que é a vida? E aí a pessoa ficava pensando assim: se a resposta que eu dei não foi certa, o que é que eu posso dizer? E aí dando várias respostas, até que no final dizia assim: eu não sei o que é a vida. E o entrevistador dizia: essa é a resposta certa. Então, a vida é uma coisa que é bem difícil de ser definida. A gente não consegue achar uma definição para a vida. Mas uma das melhores definições para a vida que a gente encontra é que vida é atividade. Deus gosta da atividade. Deus gosta que a gente se mantenha ativo. Então, Deus criou um mundo para que cada ser vivo vivesse em atividade. Se Deus não gostasse da atividade, se Deus gostasse da inércia, Ele teria parado de criar o mundo no segundo dia. Porque no primeiro dia Deus separou a luz das trevas, no segundo Deus fez a atmosfera, e no terceiro dia Deus começou a criar os seres vivos. Então, se Deus não gostasse da vida, se Deus não gostasse de que os seres viventes vivessem em atividade, Ele teria parado no segundo dia. Então, qual é a lição que nós aprendemos aqui? Deus gosta da vida e Deus gosta da atividade. Então, nesse novo ano, viva em atividade. Não fica ocioso. Tem pessoas que ficam paradas demais, ficam ociosas demais e ficam estagnadas na sua vida física, mental e espiritual. Na sua vida física, quando elas ficam sedentárias, quando elas ficam sem se exercitar e aí começam a apresentar doenças e por aí vai. Na parte mental, quando as pessoas não querem estudar mais, ficam ali estagnadas no seu conhecimento e ali elas não se desenvolvem intelectualmente. Estagnação mental. E espiritualmente, quando as pessoas não procuram conhecer mais a palavra de Deus, elas se contentam com um conhecimento assim raso da palavra de Deus. Então, o conselho que Deus nos dá é que se você quer ter vida, se você quer ser diferente esse ano, mantenha-se ativo, viva em atividade. Amém? Amém. Agora, vamos ver aqui o próximo conselho de Deus para o ano novo no livro de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, versos 18 a 24.
Gênesis 2, do 18 ao 24. Diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, ou que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: Esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém? Então aqui é a formação da primeira família. Então qual é o conselho de Deus para o ano novo? Que a gente priorize a família. A família é uma das mais sagradas instituições de Deus. As primeiras instituições que Deus criou foi a terra, a família, o sábado e aí por aí vai. Então a família tem um grau de importância diante de Deus. Nós nunca devemos colocar o trabalho ou assuntos de escola, nem a rotina acima da nossa família e nem a igreja. Por mais que a igreja seja ali a obra de Deus, nós não podemos substituir o tempo dedicado à nossa família, substituir pelas coisas da igreja. Temos que colocar tudo com equilíbrio. Nesse novo ano nós devemos priorizar a família. Nós sabemos que nós estamos vivendo num tempo em que Satanás está querendo atacar as famílias, está querendo destroçar as famílias. Então Deus quer usar você para ser a salvação da sua família, para que a sua família seja mais unida. Então nesse ano, priorize a sua família, dedique tempo para ela, para estudar a Bíblia em união, para passeios, para momentos de lazer, mas fortaleça o laço na sua família, fortaleça a comunicação, os pedidos de perdão, e assim a sua família vai terminar esse ano na presença de Deus. Amém? Amém? Priorize a sua família. Agora, vamos para o quarto conselho de Deus para esse novo ano. Capítulo 2, versículos de 1 a 3. Gênesis 2, de 1 a 3. Qual é o quarto conselho de Deus para esse novo ano? Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e tudo o que neles há. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E Deus abençoou o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador tinha feito. Então qual é o quarto conselho de Deus? É que você descanse nele, nesse ano. Que você valorize o tempo do sábado. Se ano passado você foi irregular na guarda do sábado, se você não deu para descansar direito, faça um esforço para esse ano você dedicar esse dia, toda semana, para estar na presença de Deus. O sábado é muito importante. O sábado é um dia de recarregar a sua bateria. Se você estava cansado durante a semana, no sábado você é recarregado. E o sábado é um dia que você também se reconecta com o seu Criador. Sabe o que Ellen White disse? Ela disse que se o verdadeiro sábado houvesse sido guardado, jamais teria havido um incrédulo nem ateu. Se as pessoas guardassem o sábado, não haveria nenhum incrédulo e nenhum ateu. A observância do sábado teria preservado o mundo da idolatria. Ou seja, se os filhos de Adão tivessem continuado a guardar o sábado, nenhum deles teria adorado ídolos. E talvez nem tivesse ouvido dilúvio. Não teria caído dilúvio sobre a terra. Então vocês estão vendo aí como o sábado é importante. E como é importante que nós, como adventistas, guardemos o sábado.
E quem guarda o sábado, a cada semana, também guarda aquele momento especial todos os dias para a comunhão com Deus. Quando nós descansamos no sábado, nós também sentimos vontade de passar a semana junto com Deus, acordando cedo para buscá-lo todas as manhãs. Então não esqueça disso. Nesse ano, fortaleça sua comunhão com Deus, guardando o sábado e também dedicando aquela hora toda manhã para buscar a Deus. Amém? Esse é o quarto conselho. Descanse em Deus. E também tenha momentos de descanso. Porque nós sabemos que nós estamos vivendo numa cultura da pressa, numa cultura de correr contra o relógio. Então sempre tenha momentos de descanso, momentos de pausa, momentos em que você relaxa, para que você não se canse, para que você não fique com estafa. Então esse é o conselho de Deus. Qual é um outro conselho? Vamos aí para o próximo conselho de Deus. Pode passar. Seja fiel. Vamos ver o verso 15 a 17. Gênesis 2, do 15 ao 17. Vamos ver esse quinto conselho de Deus. Seja fiel. Diz assim: E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha aí, foi no jardim do Éden que Deus criou os princípios da mordomia cristã. Deus deu ao homem dons, Deus deu ao homem habilidades, deu um jardim para ele cultivar e guardar. Da mesma forma que Deus dá dons e habilidades para cada um de nós, Deus deu dons e habilidades para Adão. Da mesma forma que Deus dá os recursos materiais para nós, Deus também deu ali todas as árvores do jardim para que Adão e Eva pudessem comer. E para Adão e Eva, Deus disse: olha, vocês podem comer de todas, menos dessa. E hoje, como é que esse princípio é aplicado hoje? Quando Deus nos dá todas as nossas finanças, todos os nossos recursos financeiros, nós temos que devolver o que para Ele? 10%. Então é aí que a mordomia foi criada. Então nesse novo ano, seja fiel a Deus, com o seu tempo, com seus talentos e também com as suas finanças, também com aquilo que você recebe. Esse é um ano para você renovar a sua aliança com Deus. Nós estamos estudando nessa semana da Escola Sabatina sobre as alianças. Deus ele faz pactos, Deus faz acordos com o ser humano. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele. Então seja fiel e pode esperar as bênçãos de Deus na sua vida. Amém? Amém. Quinto conselho de Deus para esse ano. O sexto conselho. O sexto conselho está aí no capítulo 3. Vamos ver? Fuja do pecado. Vamos para o capítulo 3, versos 6 e 7 de Gênesis. Aqui é aquele episódio triste da entrada do pecado no mundo. Vamos ler? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Aqui foi quando o pecado entrou nesse mundo. E por que ele entrou nesse mundo? Deus tinha colocado um teste, como nós vimos antes, para Adão e Eva. E foi nesse teste que Adão e Eva caíram. Mas o que foi que Adão e Eva fizeram? O que foi que Eva fez para cair em pecado? Qual foi o erro que ela cometeu antes de comer do fruto? Ela cobiçou, se afastou de Deus, deu ouvido à serpente. Exatamente. Ela foi para perto de onde estava a tentação. Então, irmãos, nesse novo ano, faça esse compromisso. Eu não vou colocar, como Davi disse, eu não vou colocar coisa injusta dentro dos meus olhos. Eu não vou ficar perto de onde está a tentação. Lá o apóstolo Paulo diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deixe nada que leve você para longe de Deus, leve você a cair em tentação.
se bloqueie, fique todo blindado contra as tentações de Satanás. E nunca pense que por causa do seu conhecimento, por causa da sua experiência, você está imune, você está ileso contra os ataques de Satanás. Lá também o apóstolo Paulo diz: quem está em pé, cuidado para que não caia. Então, tanto um membro novato pode cair, como uma pessoa de muitos anos também pode cair. Então, nós temos que tomar cuidado, nos reforçar da palavra de Deus e evitar o mal, evitar a proximidade com o mal. Deus tinha dito para Adão e Eva: olha, vocês, sabendo que aquela árvore ali é a árvore que vai fazer vocês pecarem, não se aproximem dela, não cheguem perto dela. Só que Eva, ela foi se aproximando, e quando Satanás tentou ela já estava nas garras e ali ela caiu. Então, nesse novo ano, vamos fugir do pecado, cortar qualquer coisa que nos faça cair em tentação. E se o pecado já criou raízes, se o pecado já está fazendo parte da sua vida, ore a Deus, porque Deus vai fazer você abandonar o pecado. Ele vai lhe dar força para você resistir ao mal e à tentação todos os dias. Amém? Então, irmãos, depois de se afastar do pecado, nós devemos agora ir para o 7º conselho: contemplar a cruz. Vamos para o capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3,15. Olha o que diz aí: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui, irmãos, aqui é a primeira profecia sobre Jesus. Aqui é a primeira profecia que fala sobre a vinda de Jesus. Aqui Deus está fazendo uma sentença contra a serpente. E vocês lembram que a serpente ela tinha sido possuída por Satanás. Então aqui é como se Deus estivesse dando uma sentença diretamente para Satanás. E o que é que ele está dizendo nesse verso? Ele está dizendo que enquanto os seres humanos habitarem na terra, vai haver uma inimizade entre Satanás e os seres humanos. Satanás querendo destruir os seres humanos. E também vai haver uma inimizade entre Satanás e Cristo. E o que é o que significa esse pisar no calcanhar e pisar a cabeça? A serpente, ela mordeu o calcanhar de Cristo quando Jesus morreu na cruz. Mas no fato de Jesus morrer na cruz, ele também pisou automaticamente a cabeça da serpente. E ali Jesus derrotou a Satanás. Então, irmãos, faz bem nós contemplarmos a cruz todos os dias da nossa vida. Olha o que Ellen White fala. Ela diz que faria muito bem para nós passar diariamente 1 hora refletindo sobre a vida de Cristo, refletindo na infância triste que ele teve, refletindo ali na sua juventude, no seu ministério e principalmente na sua morte. Por quê? Porque nós devemos tomá-la ponto por ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. E para que ele deve fazer isso? Porque ao meditar em seu grande sacrifício por nós, o que é que vai acontecer? A nossa confiança nele será mais constante, o nosso amor fortalecido e nós seremos mais semelhantes a ele. Amém? Amém? E fora que nós vamos vencendo o orgulho, vamos vencendo o egoísmo. Quando nós olhamos para a humildade de Jesus, para o altruísmo de Jesus, nós queremos ser parecidos com ele. Então é importante que nós contemplemos a cruz, o que Jesus fez por nós todos os dias. Amém. Tem pessoas que dizem que falar sobre a cruz é um pouco clichê. Inclusive, uma vez eu preguei sobre a morte de Cristo em uma igreja, e quando terminou, na hora de cumprimentar os irmãos, a pessoa disse: Davi, não pregue mais esse tema não, esse tema é tão batido, pregue sobre qualquer outra coisa, não pregue mais sobre a morte de Jesus não. Aí, como é que pode? Então a gente não pode deixar de falar sobre a morte de Jesus e pensar nela todos os dias. É isso que nos dá esperança e é isso que nos faz estar em sintonia com Ele diariamente. Oitavo conselho nós encontramos no livro de Gênesis: permaneça na arca. Capítulo 7, verso 23. Gênesis 7, verso 23. Esse conselho serve para todos nós como igreja. Permaneça na arca. O que significa isso?
Aqui o capítulo 7 está contando o que aconteceu durante o dilúvio. A água destruiu tudo que existia. Destruiu as árvores, destruiu as mansões que as pessoas tinham construído. A água fez desse mundo um liquidificador, subiu 7 metros acima das mais altas montanhas. E o que foi que aconteceu? Verso 23. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, as pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Então, irmãos, o processo de construção da arca não foi um processo fácil. Eles tiveram que enfrentar muita zombaria, muita perseguição, as pessoas dizendo que ele era louco e que aquela mensagem era uma mensagem que não fazia sentido. Então, a mesma coisa que aconteceu com Noé, acontece conosco hoje. A mensagem de Noé era uma mensagem que não fazia sentido de jeito nenhum. Se nunca havia chovido, se nunca havia caído água do céu, como é que Noé estava pregando aquilo para as pessoas? Então, da mesma forma, essa é a nossa mensagem hoje. Como é que nós pregamos sobre a volta de Jesus há tanto tempo e parece que ele não veio ainda? Então, os mesmos desafios enfrentados por Noé e sua família são enfrentados por nós hoje. Noé enfrentou muita dificuldade e muita perseguição e muita zombaria durante o processo de construção da arca. Mas se ele tivesse prestado atenção nas críticas, se ele tivesse dado atenção ao que as pessoas estavam falando, ao que as pessoas estavam reclamando, estavam ali zombando dele, ele teria construído a arca? Não. Ele não se importou com as críticas, ele não se importou com aqueles comentários, eles não se importaram com o que as pessoas estavam dizendo. Eles seguiram fiéis e obedientes a Deus. Foram até o fim construindo aquela arca. Eles tiveram fé suficiente, porque até Noé mesmo nunca tinha visto a chuva, mas ele acreditou que Deus seria capaz de fazer uma coisa assim. Então, irmãos, nesse novo ano, não dê ouvidos aos críticos, não dê ouvidos aos comentários maldosos. Siga o que Deus mandou você fazer, siga a ordem de Deus e permaneça firme até o fim. Amém. E uma outra lição que nós aprendemos sobre permanecer na arca. Lá na arca, como vocês estão vendo aqui nessa imagem, não era um lugar agradável, não era um hotel, não era um resort, não era um lugar assim bom para você passar com a sua família. Eram 8 pessoas, mais cada espécie de animal. E eles tinham que viver assim, imprensados, dividindo lugar com a girafa, com o elefante, com os patos, com os bois. E com certeza não era um ambiente assim cheiroso, não era um ambiente confortável, não era um ambiente perfeito para uma família viver. Então, irmãos, com relação à igreja, talvez a igreja não seja aquele lugar perfeito, aquele lugar de pessoas santas, aquele lugar de pessoas celestiais. Nós somos todos imperfeitos. Mas qual é o conselho de Deus? Permaneça na arca. Porque sabe o que aconteceu? Todos que estavam fora dela foram exterminados. Aqueles que permaneceram dentro, passaram pelo dilúvio, são os salvos. Amém? Permaneça na arca. Peça a Deus para que você seja uma ferramenta de ajudar os seus irmãos. Não faça com que eles se derrubem ainda mais. Ajude a reerguê-los. Lembre-se que eles têm defeitos e você também. Então, quando ele estiver fraco, ajude. Quando ele estiver desanimado, anime. A nossa função aqui é essa. Cada um aqui deve ajudar um ao outro. Você não é independente do seu irmão. Você não está aqui sozinho, independente do seu irmão. Nós estamos todos aqui como uma família. E assim nós devemos caminhar até o céu. Amém? Permaneça na arca. Agora o 9º conselho de Deus para esse ano novo. Tenha uma fé genuína. Vamos para o capítulo 15, versículo 6. Dando uma avançada aqui agora. O próximo conselho de Deus. Gênesis 15, verso 6. Diz assim: Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído ou imputado para justiça. Abraão é um dos maiores exemplos de uma pessoa que teve fé na Bíblia. Abraão teve vários momentos que ele teve que tomar decisões drásticas para a sua vida. A primeira vez que Deus falou com Abraão, já foi pedindo uma prova de fé assim, absurda. Quem era Abraão? Abraão era uma pessoa rica. Abraão tinha muitas propriedades, tinha muitos servos, tinha muitas terras, tinha muita riqueza.
e vivia lá com a sua família no lugar fértil, no lugar mais perfeito do mundo. E a primeira coisa que Deus disse para ele é: abandone tudo isso, saia da sua terra e vamos para onde? Para um lugar que eu vou lhe mostrar. Eu não vou dizer onde é, vamos, me acompanhe que eu vou lhe levar para um lugar bom, um lugar que eu vou lhe mostrar. Então, a primeira vez que Abraão aparece na Bíblia, já ele sujeita a uma prova de fé. E logo depois, quando nós vamos acompanhando a história de Abraão, nós vemos ele passando por provas de fé maiores ainda, até culminar ali no sacrifício de Isaac, quando Deus pediu para ele sacrificar o único filho dele, o que ele mais amava. Então, irmãos, nesse novo ano, Deus nos chama para ter uma fé genuína. A fé, ela leva a gente a sair da nossa zona de conforto. A fé leva a gente a fazer renúncias, a fazer sacrifícios. A fé não deixa a gente acomodado no lugar onde a gente está. A fé leva a gente a fazer coisas radicais, fazermos coisas grandiosas para Deus. Amém. A fé eu costumo comparar como um pulo no escuro. E eu acho que a maior ilustração para a fé é como uma criança que está no topo, está no andar mais alto de um prédio em chamas. E ali embaixo está o pai dela, e entre os dois está aquela fumaça densa. O pai pode ver o filho lá no andar mais alto, mas a criança não pode ver por causa da fumaça. E o pai diz assim: pode pular que eu vou pegar você. Só que o filho não está vendo o pai, ele só escuta a voz dele. O filho pode muito bem dizer assim: como eu não estou vendo o Senhor, eu não vou pular, é arriscado eu cair no fogo e eu morrer. Só que se o filho pensar desse jeito, o prédio desaba e o filho morre. Então o ato de fé aí está quando o filho tem a coragem de pular através daquela fumaça, e então o pai vai e abraça o seu filho. A fé, irmãos, é esse pulo no escuro. A fé é confiar em Deus quando tudo parece dizer o contrário. Então, nesse novo ano, tenha uma fé genuína. Não tenha medo de fazer sacrifícios. Não tenha medo de fazer renúncias. Tem pessoas que deixam de aproveitar muitas bênçãos em sua vida porque elas não têm fé suficiente, porque elas só acreditam naquilo que elas veem. Não posso fechar essa minha empresa no sábado porque é o dia de maior movimento, e se eu fechar vai tudo falir, vai tudo dar errado. Sendo que todos os sábados nós mostramos vários testemunhos de pessoas ao redor do mundo que são abençoadas por causa da sua fidelidade e da sua obediência aos mandamentos de Deus. Nesse novo ano, tenha uma fé genuína. Amém. Uma fé que não seja somente em palavras, mas também que se demonstre na ação, também se demonstre na prática das boas obras. Uma pessoa que diz que tem fé, mas que não age, que não leva a ação, essa fé é uma fé morta. Então, nesse ano, é preciso a gente obedecer, ter uma fé e agir também. Agora, vamos para o 10º conselho de Deus no livro de Gênesis. 10º conselho de Deus no livro de Gênesis. Gênesis 19, verso 26. Gênesis 19, verso 26. Aqui, Deus mandou os anjos, para tirar a família de Ló lá de Sodoma. Sodoma era a pior cidade do mundo, Sodoma e Gomorra. Eram as cidades mais depravadas, mais pervertidas que havia em toda a face da terra. E quem estava morando lá? Ló e a sua família. Por que eles tinham ido para lá? Por causa do dinheiro, por causa da prosperidade. Eles queriam prosperar economicamente ali naquele lugar, mesmo sabendo que aquele lugar era um lugar cheio de tentações para a sua família. Mas ali Deus resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Só que parece que Ló não queria sair de lá. Parecia que a família de Ló não estava muito disposta a sair de Sodoma, porque os anjos tiveram que insistir a noite toda para eles saírem, e eles saíram na marra de Sodoma. E quando eles saíram da cidade, Deus começou a enviar seus juízos. Caiu fogo e enxofre e começou a consumir a cidade. Mas olha o que aconteceu. Verso 26. Ou melhor, vamos ver outro verso antes desse. Vamos ver o verso 17. Depois o verso 26. Havendo-os levado para fora, um deles disse: corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, e nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. E o verso 26.
E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Irmãos, nesse novo ano, Deus está chamando você para não olhar para trás. Tem pessoas que se apegam demais ao passado. E tem pessoas que se apegam demais às coisas dessa terra. Tem pessoas que mesmo tendo se entregado a Deus, tem pessoas que mesmo tendo professado ter mudado de vida, ter se convertido, ainda falam com saudade das coisas que ela deixou no mundo. Ainda falam com saudade da vida que elas tinham antes de conhecer a Deus. Então, se você já se converteu, se você já se entregou a Deus, agora é daqui para frente. Esqueça o passado. O seu passado de pecado, o seu passado longe de Deus, Deus já apagou. Amém. Agora você deve viver daqui para frente uma caminhada com Deus. E tem pessoas que são muito saudosistas, que vivem de passado, vivem das glórias do passado, vivem do que aconteceu no passado. E o que é que acontece? Qual o problema disso? É que quando você vive demais o passado, você esquece de viver o presente. E você deixa de se preparar para o futuro. Esqueça o passado, não olhe para trás. Viva o presente e se prepare para o que Deus tem feito para você no futuro. Amém? Não olhe para trás. Olha aqui, tem uns versos muito importantes que eu vou só citar aqui, que é, por exemplo, o que Paulo diz, lá em Filipenses 3, 13 e 14. Ele diz assim, olha: esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém. Amém? Temos que caminhar, continuar na nossa trajetória até recebermos o prêmio. Amém? Amém. Não olhar para trás. Agora, vamos aqui para um outro conselho, o penúltimo conselho do livro de Gênesis. E é um dos conselhos, é uma das orientações de Deus que as pessoas mais se recusam a fazer, mas que se elas fizessem, elas teriam muito mais paz e muito mais sossego em sua vida. Vamos lá para o livro de Gênesis capítulo 50. Vamos para o último capítulo do livro de Gênesis. Gênesis 50. Qual é o 11º conselho de Deus para nós? Gênesis 50. Vamos ler aqui o verso 20. Pode passar. Ou melhor, do 19 ao 21. Gênesis 50, do 19 ao 21. Qual era o contexto aqui? José agora era o governador do Egito. Os irmãos de José vieram para o Egito para buscar mantimentos. José, naquele encontro com eles, José perdoou os irmãos. Só que com o tempo, Jacó, o pai deles, morreu. E aí os irmãos de José ficaram com muito medo de que agora José quisesse se vingar deles. Afinal, José tinha todo o poder nas suas mãos e poderia facilmente mandar matar os seus irmãos que tinham feito tanto mal a ele. Mas o que foi que José fez? Do 19 ao 21. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Amém. Nesse novo ano, perdoe. Esse é um dos conselhos que Deus dá mais significativos. Nesse novo ano você deve perdoar. Não entre esse ano com as intrigas que você tinha ano passado. O cristão, ele não fica de mal com ninguém. O cristão, ele não procura intrigas. O cristão, ele não procura desavenças. As pessoas podem se magoar conosco, mas nós sempre procuramos fazer as pazes com elas. Nós sempre procuramos estar de bem com todo mundo. Enquanto você alimenta o rancor, enquanto você alimenta o ódio no seu coração, o amor de Cristo não pode nascer na sua vida. Jesus não pode transformar a sua vida enquanto você guarda um rancor contra alguém. Nesse novo ano, tome essa atitude de humildade, perdoe. Quando você perdoa, quando você se dobra, mesmo que você não tenha cometido a ofensa, você coloca, como a Bíblia diz, brasas vivas sobre a cabeça da pessoa.
e a pessoa se sente tocada a também perdoar você, e ali o Espírito Santo transforma aqueles que eram inimigos em grandes amigos. Amém. É isso que a Bíblia mostra. Ah, mas a pessoa não vai querer me perdoar, a pessoa não vai querer fazer as pazes comigo. Mas você fez a sua parte, você fez o seu dever cristão, você foi lá e se humilhou diante daquela pessoa. Experimente fazer isso. Você vai sentir uma calma, você vai sentir uma paz que você nunca sentiu antes. Um peso que tinha nas suas costas vai ser tirado, porque você seguiu o exemplo de Jesus, foi humilde e foi lá e perdoou aquelas pessoas. Então, irmãos, nós vimos aqui 11 conselhos no livro de Gênesis. Vimos que no livro de Gênesis, no começo era tudo perfeito, mas ao longo desse livro, muita coisa foi se perdendo. O jardim que era perfeito foi perdido, a humanidade não teve mais acesso àquele jardim. A vida eterna, os seres humanos também perderam acesso à vida eterna. E agora, quando é que tudo isso vai ser restaurado? Então, irmãos, tem um livro na Bíblia que complementa o livro de Gênesis. Tudo que foi perdido no livro de Gênesis é recuperado nesse livro. Tudo que era perfeito no livro de Gênesis e que se acabou, vai ser restaurado nesse livro. Então, para terminar, o último conselho que Deus dá para esse ano não está no livro de Gênesis, mas está no último livro da Bíblia. Vamos lá para Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. Apocalipse 21, versículo 1. O segredo do fim está no começo. Para nós entendermos o que está acontecendo hoje, nós precisamos voltar para o começo. E foi isso que nós fizemos hoje. E tudo o que aconteceu no livro de Gênesis se complementa com o que acontece no livro de Apocalipse. Capítulo 21, versículo 1. Diz assim: E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Amém? Amém. Então, irmãos, o jardim do Éden, que foi tirado dos seres humanos, agora vai ser devolvido. Os seres humanos que foram expulsos do jardim de Deus, agora têm a liberdade de voltar para possuírem o jardim do Éden. A vida eterna que foi perdida por causa do pecado, agora vai ser devolvida para a humanidade. Amém. Adão, aquele que pecou, agora ele se encontra com Jesus lá na Cidade Santa. E tudo que foi perdido no livro de Gênesis, agora é recuperado no livro de Apocalipse. Amém. Então, irmãos, o último conselho de Deus é que nesse ano não perca a esperança. Quando vierem os problemas, quando vierem os momentos de desânimo, lembre-se da promessa de Deus. Lembre-se que na última página da Bíblia vai dar tudo certo. Que na última página da Bíblia, Deus já venceu o pecado. Amém. Então, irmãos, que essa esperança enche o nosso coração de que tudo o que Deus nos deu lá no começo e por causa do nosso erro nos foi tirado, um dia vai ser devolvido. Amém. E para que isso aconteça, é preciso que hoje a gente se entregue a Deus e que a cada dia a gente alimente essa esperança no nosso coração e que a levemos para os outros. E esse Caleb é essa oportunidade. Que essa esperança que enche você de felicidade possa também encher o coração de muitos jovens e de muitos adultos nesse mês. Amém. Então, que a graça de Jesus esteja com cada um de nós. E se esse é o seu desejo de não perder a esperança durante esse ano, vamos ficar de pé e vamos cantar sobre essa esperança, desse novo céu, sobre essa nova terra, desse novo mundo que Deus vai criar. Vamos cantar.